A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, irmãos, a mais de uma de nossas aulas. E o nosso tema aqui que a gente vai abordar, tentar esclarecer com mais clareza, objetividade, é o tema escatologia. Dentro desse tema, nós temos aí a promessa da vinda de Jesus. Então, a nossa aula vai estar resumida a essa promessa. A gente vai entender ou procurar compreender como se deu essa promessa, em que contexto essa promessa da vinda de Jesus se encontra. Segundo o que nós temos aqui, a promessa da vinda de Jesus, nós observamos o seguinte: observamos que essa promessa ela foi feita pelo próprio Jesus. Apesar de ter escrita aí pelos apóstolos, mas a promessa da vinda do Senhor Jesus, ela foi proferida pelo próprio Cristo, né? Em João capítulo 14, o versículo de número 1 ao 3, nós encontramos o seguinte texto: Não se turbe o vosso coração em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui nós observamos a promessa da vinda de Jesus. Jesus disse que iria para a casa do Pai dele, mas em algum momento da história ele iria retornar. E qual é o objetivo do seu retorno? O objetivo do seu retorno é levar os seus discípulos para ele. E vos levarei para mim mesmo. Então nós observamos aí que dentro dessa promessa da vinda de Cristo há um objetivo: é Jesus voltar para o seu povo, para os seus discípulos, para a sua igreja, para levá-los para que onde ele estiver, a sua igreja esteja também. Aqui nós observamos também o seguinte, que essa promessa da vinda de Cristo deixou os cristãos daquela época, pelo menos os cristãos do primeiro século, um pouco ansiosos, né? Porque os dias se passaram, os meses se passaram, os anos se passaram e a promessa ainda não havia se cumprido, né? Então foi necessário o apóstolo Paulo escrever sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, observamos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está se direcionando a irmãos que estão numa situação já de ansiosidade, né? Eles estavam ansiando pela vinda do Senhor, ou seja, pela reunião com eles, né? Com o Senhor. Jesus tinha dito que iria voltar para levar os seus discípulos, né? Então eles estavam ansiando por isso. O que é que Paulo vai recomendar aqui? Que eles não se perturbem por nada, né? Ou seja pela uma revelação, ou pela uma palavra ministrada, ou pela uma carta escrita por alguém, não. Porque o dia de Cristo não estava perto. Palavras do apóstolo Paulo, né? Então a gente vai entender um pouco mais na frente sobre essa questão. Pelo fato de Jesus não ter dito o dia nem a hora de sua vinda, muitos, com o passar do tempo, passaram a duvidar que Jesus realmente iria voltar, né? Isso é observável na segunda carta do apóstolo Pedro, quando a gente lê o capítulo 3, o versículo 4, que diz: Onde está a promessa da sua vinda? Quem está questionando isso? Quem está fazendo essa pergunta? São justamente aqueles que naqueles dias já estavam duvidando da vinda do Senhor. Será que o Senhor realmente virá?
Então, onde é que está a promessa da vinda dele? Ele não prometeu? Por que essa promessa ainda não se cumpriu? O argumento deles: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, eles fizeram uma observação de tudo que estava ao seu redor e concluíram o seguinte: tá aí, tudo permanece do mesmo jeito. Então, onde é que está a promessa da sua vinda, né? Ou seja, eles estavam já descrendo, né? Um grupo já estava descrendo dessa promessa. O interessante é que 2000 anos se passaram e hoje já existem pessoas no nosso meio cristão evangélico, pastores e teólogos até renomados, que já afirmam, né, publicamente que Jesus nunca vai voltar, né? Essa promessa está lá simplesmente para que os irmãos não perdessem a fé em Deus, mas que Jesus nunca vai voltar. Então, a tendência é essa incredulidade sobre a vinda de Jesus, ela aumentar com o passar dos anos, né? Mas a gente vai entender em que momento da história essa promessa vai se cumprir. Então, vemos aqui teorias, né? Teorias acerca da vinda de Jesus. Quando se fala da vinda de Jesus, passaram a surgir algumas teorias. Começaram a se ler, estudar, e alguns teólogos ou estudantes da Escritura passaram a ter compreensões diferenciadas sobre a vinda de Jesus. Então, nós temos aqui a mais aceita hoje no meio cristão evangélico do mundo inteiro, que é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, ele nos dá a compreensão de que Jesus virá aí antes da grande tribulação. E temos aí, uma boa parte dos cristãos acreditam no mid-tribulacionismo, ou seja, são pessoas que afirmam que Jesus virá no meio da grande tribulação. A grande tribulação será 7 anos. O governo do anticristo será 7 anos, né? Então, na metade do governo dele, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio, Jesus volta e leva a igreja. Então, os mid-tribulacionistas, eles acreditam dessa forma. E temos o pós-tribulacionismo, que prega e que ensina que Jesus virá depois da grande tribulação. Então, é como se Jesus viesse no final da grande tribulação, arrebatasse a igreja e fizesse tudo aquilo que está no Apocalipse capítulo 20, né? Então, essas 3 teorias são as 3 teorias que estão imperando hoje no mundo cristão evangélico, né? A gente vai ver aqui um pouco sobre o pré-tribulacionismo, né? Nós já compreendemos aí um pouco sobre o pré-tribulacionismo, né? Essa teoria, ela é defendida hoje pela maioria dos cristãos no mundo inteiro, e essa teoria é muito forte, né? Ela diz que Jesus vai arrebatar a igreja antes mesmo do início da grande tribulação. Apesar dela ser uma teoria na frente do pós-tribulacionismo considerado nova, ela vai surgir no século XIX, né? E por causa que ela vai surgir no século XIX, ela vai também ser muito questionada por isso, né? Mas os entendimentos sobre a vida de Cristo vai sendo amadurecido com o passar do tempo da história da própria igreja, né? O mid-tribulacionismo, como já falei anteriormente, é uma teoria defendida por muitos teólogos cristãos, e eles afirmam que Jesus vai arrebatar a igreja aí na metade da grande tribulação, né? Ou seja, a igreja conhece o anticristo, participa um pouco do governo do anticristo, pelo menos os primeiros 3 anos e meio do seu governo, e antes que venha, né, a grande tormenta, que é aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, né, as pragas, as trombetas e assim por diante, Jesus vem e leva o seu povo, né? Então essa é a crença mid-tribulacionista. Bom, o pós-tribulacionismo
apesar de que atualmente seja uma teoria defendida pela minoria dos teólogos cristãos, porém, no passado, ela já foi a teoria mais defendida, né, pelos cristãos. Com o surgimento do pré-tribulacionismo, esse entendimento pós-tribulacionista foi sendo deixado de lado pela maioria dos teólogos cristãos e, por fim, dos cristãos de um modo geral. Essa teoria ela ensina que Jesus virá no final da grande tribulação, ou seja, no final do governo do anticristo, né? Ou seja, a igreja vai conhecer o anticristo, vai participar dos 7 anos de governo dele, vai ser perseguida por ele, alguns vão morrer, mas Jesus vem no final e arrebata os cristãos, né? Então, esses são os 3 principais entendimentos sobre a vinda de Cristo que nós temos atualmente. Em relação, né, à vinda de Cristo, o Novo Testamento ele dá a entender que Jesus virá em 2 momentos. Ou seja, o pré-tribulacionismo ele não surgiu à toa, né? Alguém observou que no Novo Testamento, quando se fala da vinda de Cristo, fala principalmente de 2 momentos, né? Esse primeiro momento é aquele momento que ele vem arrebatar a igreja, ele vem buscar os seus discípulos, né? Cumprindo aquela promessa lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que é um texto muito conhecido, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vimos aí que o Senhor não pisa na terra, ele está nos ares, e ele arrebata a sua igreja com um único objetivo: levar esse povo com ele para a casa do Pai, como ele disse lá em João 14. Então, esse primeiro momento da vida de Cristo, ele vem para a igreja, né? O único objetivo: levar a sua igreja. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai enfatizar isso no capítulo 2, versículo 1, dizendo: ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, quando ele fala pela nossa reunião com Ele, ele está justamente falando daquele primeiro momento da vinda de Cristo. Que primeiro momento é esse? É Jesus vir para a sua igreja com o objetivo de reunir a sua igreja para estar junto com ele nas mansões celestiais. Isso aí vai reforçar justamente o que o próprio Jesus disse em João 14,3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, está aqui o objetivo principal da vinda de Cristo nesse primeiro momento, é levar os seus discípulos para ele, né? Não somente para ele, mas para conviver com ele lá nas mansões celestiais. Esses textos aí que você conseguiu observar e ler juntamente comigo, mostra aí o objetivo desse primeiro momento, né? Buscar o seu povo para estar junto com Jesus. Em seguida, nós temos aí o segundo momento da vinda de Jesus. Nesse segundo momento, o que é que nós observamos? Que Jesus ele não vem arrebatar a igreja, levar a igreja, ele já vem com a igreja. Então, é por isso que o pré-tribulacionismo ele tomou forma e espaço dentro do cristianismo evangélico de um modo geral. Por quê? Porque há textos que mostram Cristo vindo para buscar a sua igreja e há textos que mostram Cristo já vindo com a igreja. Baseado nesses 2 textos, entendeu-se que Jesus virá em 2 momentos, né? Um para buscar a igreja e outro com a igreja. O texto de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, justamente vai nos informar isso.
quando ele diz: estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? Se você for ler o contexto de Apocalipse 17, ele está falando de uma guerra que está acontecendo lá. É o final da grande tribulação, as nações estão indo combater contra Israel, e Jesus ele aparece, né? Jesus ele aparece e eles vão agora se revoltar contra Jesus, né? Querer combater contra Jesus. Só que o texto aqui está dizendo que esse Jesus, que é o Cordeiro, identificado como Cordeiro, os vencerá. Por que que vai os vencer? Porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Só que o Cordeiro não vence só. Vencerão os que estão com ele. Então Jesus não está só. Vencerão os que estão com ele. Quem são os que estão com ele? João vai identificá-los como os chamados, os eleitos e fiéis. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo identifica a igreja como os chamados. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro identifica os cristãos como os eleitos. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele identifica a igreja como sendo os fiéis. Então, essa classe de pessoas aí que está com o Cordeiro e que vai vencer aquelas nações que estão combatendo contra o Cordeiro junto com Jesus, é a própria igreja do Senhor. Então, nesse segundo momento, Jesus ele vem com a igreja. Ainda nesse segundo momento, vamos ver aqui alguns objetivos, né? Jesus vem com a igreja. Para quê? Né? Para prender o anticristo, que é a mesma besta, e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20 vai nos dar essa informação. Disse João: e vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Né? E a besta foi presa e com ela também o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O capítulo 19 é o mesmo episódio do capítulo 17 de Apocalipse. Né? Então, Jesus e o seu exército é Jesus, os anjos e a igreja. Né? Qual o objetivo de Jesus estar vindo aí? Com a igreja e com os seus anjos, prender o anticristo e o falso profeta. E o que mais? Bom, ele também está vindo prender o diabo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 também está falando do mesmo evento, dos mesmos acontecimentos do capítulo 17 e o capítulo 19. Diz o texto: ele prendeu o dragão. Ele quem? Jesus. Quem é esse dragão? A antiga serpente. Quem é a antiga serpente? É o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos. Então, Jesus ele vem com a igreja, vem com os seus anjos, né? Ele prende a besta, o anticristo, o falso profeta, mas também ele prende o dragão. Mas o que mais? O que mais ele veio? Jesus ele veio com a igreja nesse segundo momento para que mais? O texto aí nos deixa claro que ele também veio com a igreja aí e com os anjos, santos anjos, né? Também para livrar Israel da destruição. Se você analisar o contexto de Apocalipse e fizer uma conexão com Zacarias 14, é o mesmo evento. Está acontecendo o mesmo episódio. Estão falando da mesma situação. Então, no capítulo 19, também no capítulo 17 de Apocalipse, aquela guerra que está acontecendo ali, que é a famosa guerra do Armagedon, eles estão lutando contra Israel. A ideia deles é destruir Israel. Né? Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus vem com os anjos e com a igreja. E ele vem e aproveita ali e vem livrar Israel também da destruição. Diz aí o texto de Zacarias: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Quem é esse Senhor no Apocalipse lá? É Jesus, é o Cordeiro. Né?
Como pelejou sim no dia da batalha, e fugireis pelo vale dos meus montes. Quem fugirá? Israel, né? Pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Olha só. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Quem é esse Senhor meu Deus aí? Lá em Apocalipse 17, Apocalipse 19, é o próprio Jesus, né? Que está vindo com os santos. Os santos é os anjos, os santos também é a igreja. Outro para que, né, Jesus está vindo com a igreja? Também para julgar as nações. Nota-se aí que quando Jesus ele prende a besta, o falso profeta, prende o diabo, né? Livra Israel ali da perseguição. Aí, a partir daquele momento, ele vai fazer um julgamento. Esse julgamento ele não pode ser confundido com o juízo final. Muitas pessoas confundem esse julgamento com o juízo final, mas não é o juízo final. Né? Diz o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Estamos falando aqui do julgamento das nações em um certo período aí da história da humanidade, que nós compreendemos que será no final aí da grande tribulação. Então, isso vai acontecer quando? Quando Jesus vier em sua glória e estiver assentado no trono da sua glória. Apocalipse 19, versículo 4, falando desse mesmo evento, diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Então, nota-se aí que fala também de um certo julgamento. Esses dois textos estão falando do mesmo evento, né? E algumas pessoas vão ter o poder de julgar aí. Por quê? É só as nações que serão julgadas? Não. Não é só as nações que serão julgadas. Um outro povo vai ser julgado. E quem vai julgar esse outro povo? Nós vamos ver agora. Observa-se aí o seguinte, que nesse evento serão julgadas as nações e as 12 tribos de Israel. Por que a gente crê assim, né? Bom, por conta do próprio texto de Mateus 19, 28, que diz, aí Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós quem, né? Os que seguiam ele, que eram os seus discípulos, que me seguistes quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Veja só a expressão essa que a gente viu no slide anterior. Também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, no julgamento das nações, as 12 tribos também serão julgadas. Agora, as 12 tribos serão julgadas por quem? Pelos 12 apóstolos. Né? Agora, nós iremos também, a partir de então, compreender um pouco mais sobre os eventos que antecederão aí o primeiro momento, né, da vinda de Cristo. Existem sinais que nos dão a entender que Jesus vai voltar? Sim, existem esses sinais. Quais são eles? Onde eles estão registrados? Bom, é importante que a gente compreenda uma série de textos, né, do Novo Testamento para a gente identificar esses sinais. Mas nós iremos compreendê-los depois que fizermos uma análise mais profunda dos textos. Né? Nós iremos analisar, a princípio, Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 12.
Os sinais da vinda de Cristo, registrados em Mateus 24, são os seguintes: falsos profetas, falsos cristos, fomes e pestes e terremotos, guerra e rumores de guerra, nação contra nação, que é uma referência à guerra mundial, e multiplicação do pecado. Esses sinais aí foram relatados pelo próprio Jesus. Tá? Então, esses sinais eles já estão acontecendo já há dezenas e dezenas de anos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu um outro sinal que vai anteceder aí a vinda de Cristo nesse primeiro momento para arrebatar a igreja, que é a apostasia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele disse assim: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda de Jesus, né? Sem que antes venha a apostasia. Então, primeiro tem que vir todos esses sinais de Mateus, já está aí na humanidade há dezenas de anos, e em seguida tem que vir uma apostasia, para depois Jesus vir buscar a sua igreja. E o que é apostasia? É o abandono consciente da palavra de Deus. As pessoas simplesmente conhecem, pregaram ou pregam, e de repente chega um momento de discordar delas voluntariamente. Não aceito isso aqui, eu discordo disso aqui. Então, isso aí eles vão começando a abandonar aí a fé genuína, a doutrina, né? E assim por diante. Esse abandono consciente da palavra de Deus ou de certas doutrinas da palavra de Deus, a gente chama de apostasia. Isso já está acontecendo atualmente? Sim, já está acontecendo atualmente. Nós já temos pastores e teólogos renomados que estão negando que Jesus vai voltar. Isso é um tipo de apostasia. Aquilo que a Escritura afirma como pecado, já tem pessoas dizendo que não é pecado, né? E assim por diante. São pessoas conscientes que entendem o Evangelho com mais profundidade, mas para se adequar aos anseios da sociedade pecaminosa, resolveram se apostatar, dando um jeitinho aí para que a sociedade venha se adaptar aí aos seus novos horizontes doutrinários, né? Erguido por esses pastores que não resolveram não ter mais compromisso com a palavra de Deus. Aí é importante a gente também fazer algumas observações, né? Primeira observação, quando se fala aí da vida de Jesus, muitas pessoas dizem que um dos sinais é a pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho em todo o mundo não é sinal da vinda de Jesus, é sinal do fim do mundo. Muitas pessoas ainda não compreenderam isso. E aqui e acolá a gente observa alguém pregando isso, né? Mas as perguntas que foram feitas a Jesus em Mateus 24, versículo 3, dizem quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, pelo menos duas perguntas principais a gente vê no texto. O sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, em resposta à terceira pergunta de Jesus, que é essa aí do fim do mundo, que a primeira é, quando serão essas coisas, né? É uma referência ali à derrubada do templo de Salomão, que aconteceu lá no ano 70. Então, em resposta à terceira pergunta aí, que é o do fim do mundo, Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Então virá o fim. Ou seja, o fim do quê, né? O fim do mundo. Não foi a pergunta que foi feita para Jesus? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, a pregação do evangelho a toda criatura é um sinal do fim do mundo, né? E não da vinda de Jesus. É importante a gente saber disso. Aí, de acordo com essa afirmação que foi feita aí anteriormente, né? Aí surge uma pergunta interessante. Se o fim do mundo está ligado à pregação do Evangelho do Reino, por que o mundo não acabou, já que o Evangelho já chegou em todo o mundo, né? O Evangelho já chegou a toda a criatura, foi Paulo que disse em Colossenses 1:23,
Não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Então, o evangelho já foi pregado a toda criatura em algum dado momento, e hoje praticamente todas as nações já ouviram o evangelho, com raras exceções de algumas tribos, talvez, mas o mundo inteiro praticamente já ouviu o evangelho. Mas Jesus não veio e tampouco o fim do mundo aconteceu. Como é que entende isso, né? Porque o fim do mundo está totalmente ligado ao juízo final. Se você ler Apocalipse 20, você vai compreender o que é o juízo final. O juízo final é no meio do nada, porque o texto diz que os céus e a terra fugiu da presença dele no dia do julgamento, né? No dia do juízo final. E o que é fugir? Ou seja, se acabou, tudo vai ser derretido. O Pedro disse isso na sua segunda carta, o capítulo 3, no versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Então, Pedro é claro em dizer que no dia do juízo final tudo vai ser acabado. Tudo, tudo, tudo. Então, o juízo final vai ser no meio do nada. Né? Toda a humanidade na presença dele, né? No meio do nada. Então, o juízo final e o fim do mundo estão totalmente ligados. Então, como fora visto aí, duas coisas estão ligadas ao fim do mundo. Quais são elas? A pregação do evangelho do reino e o juízo final, né? E a gente observa lá em Apocalipse 20, antes do juízo final vai acontecer dois fatos. Quais são eles, né? O diabo vai ser solto, porque o milênio se acabou, o diabo estava preso, ele vai ser solto. Segundo, a pregação do evangelho vai começar novamente. Por quê? Porque o diabo vai desenganar as nações, ele vai corromper as nações novamente, a incredulidade vai surgir novamente, a idolatria vai ressurgir novamente, os adultérios, as prostituições, a injustiça e assim por diante. Então o povo vai se desviar. Vai ser necessário o quê? A pregação do evangelho ocorrer novamente. Então nós temos aí uma conclusão sobre tudo isso que foi falado, né? Se as nações serão enganadas, é lógico que necessitarão ouvir o evangelho do reino milenar, não é esse evangelho atual, do reino milenar. Então começará uma grande obra evangelística mundial. E quando todos ouvirem o evangelho do reino milenar de Cristo, o fim do mundo acontecerá. E, consequentemente, o juízo final. O Apocalipse 20 justamente nos dá a entender isso. Antes do juízo final, as nações estão corrompidas, porque o diabo está enganando as nações. Porém, se as nações estão corrompidas, é necessário ouvir o evangelho de novo. Então vai haver uma pregação do evangelho. Então Mateus 24:14 está totalmente ligado a esse evento aí pós-milênio, né? E não anterior ao milênio. Vamos para a segunda observação. Quando se fala que Jesus vai voltar, muita gente diz que Jesus vai voltar num abrir e fechar de olhos. Outro diz que o arrebatamento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52. Porém, isso aí é uma falta de observação do texto. O texto não diz que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos, e o texto também não diz que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. O que o texto diz é que o corpo dos salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Eis aqui vos digo um mistério, disse Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em que momento? No abrir e fechar de olhos. Então, a transformação do corpo é que vai acontecer no abrir e fechar de olhos e não a vinda de Jesus. Perguntas comuns sobre a vinda de Jesus. Dentro desse tema aí, a vinda de Jesus. Jesus voltará antes, no meio ou depois da grande tribulação? Outra pergunta.
Jesus voltará antes ou depois da manifestação do anticristo? Terceira pergunta. Após a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, haverá salvação para quem ficou? São as três principais perguntas mais comuns que nós temos. Vamos ver a resposta de cada uma delas. Resposta 1. Pelo menos dois textos nos dá a entender que Jesus voltará antes da grande tribulação. Nós temos aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Essa hora da tentação é uma referência à grande tribulação, à grande tormenta que virá no mundo, né? Fazendo um estudo aí da palavrinha, ou do termo, ou vocábulo da, nós temos o seguinte. A gente observa que essa preposição de mais a, que é da, é diferente de na. O termo da tem um sentido de estar fora. E o termo na tem um sentido de estar dentro. Então o texto não diz que que ele seria guardado na hora da tentação, ou seja, dentro da tentação, mas da hora da tentação, ou seja, antes da tentação ou da grande tribulação. Esse texto é muito forte. Resposta 2. Só há um texto que dá a entender que Jesus voltará depois da apostasia e antes da manifestação do anticristo. Porque a pergunta é, Jesus virá antes da manifestação do anticristo ou depois da manifestação do anticristo, né? Bom, nós temos aqui um texto que foi Paulo que escreveu, que nos dá a entender que Jesus ele vem buscar a sua igreja, né? Ele volta entre a apostasia e a manifestação do anticristo. Pelo menos é o que ele nos dá a entender nesse texto. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o que? A vinda de Cristo. Sem que antes venha o que? Apostasia. E vírgula. Ou seja, a vinda de Cristo não vai acontecer antes que surja a apostasia. Aí, vírgula, e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, Jesus vem entre a apostasia e a manifestação do anticristo. Por isso que eu trouxe esse gráfico. Assim que acontece a apostasia, depois de um tempo, Jesus vem e em seguida vem a manifestação do anticristo. Então, nessa segunda resposta, ela é muito clara, baseada no que Paulo escreveu. Terceira resposta, né? Vai haver salvação na grande tribulação? Né? Bom, há pelo menos dois textos que mostram salvação para os que passarão pela grande tribulação. Apocalipse 7, versículo 13 e 14, e Apocalipse 20, versículo 4. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e abranquearam o sangue do Cordeiro. Bom, se Jesus vem depois da apostasia e antes do anticristo, leva a igreja, é claro, quem ficou? Quem ficou? Uma série de desviados, uma série de religiosos, onde em massa essas pessoas se converterão, né? E vão ser perseguidos pelo anticristo e não vão negar, muitos deles, a maioria não vai negar o nome de Cristo, né? E vão ser salvos. A visão que João está tendo aí é de uma multidão que vem da grande tribulação, que foi salva em meio à grande tribulação. Apocalipse 20 vai reforçar e vai dizer assim, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João está tendo uma visão de pessoas que no período do governo do anticristo, que é o mesmo período da grande tribulação, serão salvas. Serão salvas por quê? Porque não vão aceitar adorar a besta, nem a sua imagem, e nem receber o sinal na testa. Por causa disso, eles vão ser perseguidos e ser mortos, muitos deles, mas serão salvos.
Então, vai haver salvação na grande tribulação? Sim, vai haver salvação na grande tribulação. Aqui nós chegamos à nossa conclusão. Jesus prometeu que voltaria para buscar os seus discípulos, que é a igreja. Ele não disse o dia, o mês, o ano, nem a hora também, mas alertou para que vigiássemos. Apesar das diferentes interpretações acerca da vinda de Jesus, mas todos concordam que ele vai voltar. Não importa se é pré, se é mídia ou pós-tribulacionista, todos creem na vinda de Cristo. O importante é a gente estar preparado. Espero que você tenha compreendido. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.